A lição da noite é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. Tende calma. E disse Jesus, mandai assentar os homens. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender às dificuldades imprevistas. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem e pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos, maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens pomeados de paz reclamam a assistência do Cristo, falam dele, suplicam-lhe o socorro e lhe aguardam as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem entre si mesmo para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma, não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Boa noite, sejamos bem-vindos a esta oportunidade bendita que temos. Já tivemos a Aurora fazendo para nós uma leitura e agora vamos ter a exposição do Evangelho, que será feita pelo Paulo, logo após as vibrações, que é aquela hora abençoada que temos de poder ajudar a todos aqueles que necessitam. Em consequência, é evidente que nós seremos também auxiliados. Eu irei fazer, e depois o relaxamento que será feito pela Daniele, e em seguida iremos receber o passe espiritual. Para tanto, então, amigos, vamos nos posicionando, calmos, tranquilos, juntando as nossas energias a essas energias positivas desses mensageiros de Jesus que conosco compartilham aqui em nosso lar, ou onde quer que estejamos nesse momento, e também a nossa fraternidade querida, os amparadores espirituais de lá, nos fortalecendo, nos abraçando, nos ajudando, dando forças e luz ao nosso expositor da noite e a nós a possibilidade de abrirmos os corações recebendo esses ensinamentos. E assim, posicionados, unidos ao Mestre Jesus, vamos chegando ao Pai Criador, assim dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças te rendemos, Jesus. Paulo, todo céu. Obrigado, Zibéria. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria poder estar aqui estudando o Evangelho com vocês. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos.
Perdoai para que Deus vos perdoe. Mais especificamente, nós vamos ver os itens de 14 a 18, que fala do perdão das ofensas e da indulgência. Mas não dá para a gente falar de perdão e indulgência sem a gente entender um pouquinho o que traz esse capítulo. Então, eu vou fazer a leitura dos 4 primeiros itens para que a gente possa avançar aí no tema. O item 1 do capítulo 10, ele diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. O item 2, se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará os vossos pecados. O item 3 diz: se vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o, entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E o item 4 fala da misericórdia. Ele fala que a misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhes quiserem fazer. Uma está sempre inquieta e é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Pois bem, se nós procurarmos no dicionário o que quer dizer misericórdia, nós teremos aí várias definições, né? Eu peguei uma que fala assim: sentido de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade de outrem, piedade, compaixão, ação real demonstrada pelo sentimento de misericórdia, perdão concedido unicamente pela bondade, graça. Veja que a misericórdia está aliada a um sentimento que nos é despertado pela infelicidade do nosso irmão. É a compaixão. Perdoar simplesmente por um ato de bondade, sem cobrança, sem condição. Então, isso é misericórdia. E para que nós possamos ser misericordiosos, nós temos que trabalhar ainda alguns sentimentos que, devido à nossa condição moral atual, ainda são bastante ativos em nós. Eu falo do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Esses sentimentos, que ainda são considerados as 2 grandes chagas da humanidade, são os responsáveis pelos nossos melindres. Ou seja, nós nos sentimos ofendidos pelos outros porque, de alguma forma, o nosso orgulho foi ferido. Ou porque o nosso egoísmo faz com que nos sintamos mais importantes que o nosso irmão, que os nossos problemas pareçam mais graves que os problemas dos nossos irmãos, ou até mesmo que as nossas prioridades pareçam mais prioritárias que as dos nossos irmãos. E aí tem uma frase do Haroldo Dutra que eu gosto muito, que diz assim: o orgulho é o dimensionamento equivocado da nossa importância. Veja, que toda vez que nós dizemos assim, eu sou mais importante, eu sou melhor, eu sou mais inteligente, eu sou mais qualquer coisa do que o meu irmão, não tenho dúvida que essa é a manifestação do nosso orgulho. Nós estamos dando um dimensionamento equivocado à nossa importância. E o Evangelho de hoje, ele nos sugere que nós devemos perdoar para que Deus nos perdoe. E aí surge a nossa primeira necessidade de reflexão. Por que Deus só perdoa aquele que perdoa o seu irmão? Pergunta interessante, né? E a resposta é simples. Na verdade, Deus não pune nem premia ninguém. Ele apenas nos dá a oportunidade para que nós possamos exercitar nossos atributos naturais, que já existem
dentro de nós. Entre eles, a benevolência, a indulgência e o perdão, que nada mais é do que a caridade em ação. Na verdade, Deus não irá nos perdoar, né? Pelo simples motivo de que Ele não se ofende. Isso é coisa nossa, reflexo do nosso orgulho. Deus nos dá a oportunidade de vivenciar situações que, embora nos sintamos ofendidos, possamos exercer a prática do perdão. E para isso nós precisamos da mansuetude, que é a base da resignação, que consiste na aceitação das nossas provas. Mas também essa mansuetude é a base da nossa indulgência, que é a aceitação do outro. Então, ser resignado, né, requer muito esforço. Agora, ser indulgente requer ainda mais, porque aceitar o outro é mais difícil até do que aceitar a nós mesmos. E somente os mansos e os pacíficos são capazes de perdoar. Por quê? Porque eles estão prontos para aceitar seus irmãos sem julgamentos e sem preconceitos. Eu diria que a chave para a solução dos conflitos está no auto-perdão. Por quê? Porque para que a gente pratique o auto-perdão, é necessário, em primeiro lugar, que nós tenhamos a humildade de reconhecer as nossas próprias falhas. E não se martirizar com elas, mas sim corrigi-las e evitar que tornem a acontecer. Lembrando que o objetivo principal dessa nossa experiência terrena é o nosso aperfeiçoamento moral. Portanto, não faz sentido ficar se culpando pelas faltas cometidas e não fazer nada para reparar o mal causado por elas. Enquanto nós não conseguirmos nos perdoar, nós estaremos em um conflito de consciência que nos impedirá de perdoar os outros. Isso vai criar um ciclo vicioso, onde quase sempre prevalecerão os sentimentos de orgulho e de egoísmo. Bom, aí vem outra pergunta. Como, então, nós podemos evoluir na questão do perdão e do auto-perdão, além do orar e vigiar? Né? Que isso é básico. Nós não podemos fugir dessa regra, orar e vigiar. Isso vai nos ajudar. Mas nós precisamos de algo mais. Eu trago aqui algumas sugestões, algumas dicas, né? Acho que nós podemos e devemos evitar algumas frases, alguns chavões que a gente acaba às vezes falando, né? Como, por exemplo, jamais o perdoarei. Perdoo, mas não esqueço. Ah, se ele ou ela vier me pedir perdão, eu perdoarei. Por que a gente tem que evitar isso aí? Vamos pegar a primeira frase. Jamais perdoarei. Eu estou dizendo que eu irei conviver com uma situação que irá me incomodar pelo resto da minha existência. E que, eventualmente, aquele que deveria receber o meu perdão nem sabia o motivo da minha angústia. No segundo caso, quando eu digo perdoo, mas não esqueço, a quem eu estou tentando enganar? Se eu não consigo esquecer a ofensa, é porque eu não perdoei. Esquecer é fundamental no processo do perdão. Lembremos a definição da misericórdia, que é um perdão concedido unicamente por bondade. E na frase, se ele ou ela me pedir perdão, eu perdoarei, significa que esperar pelo pedido de perdão é uma demonstração do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Onde eu me acho tão importante que para que eu conceda o meu perdão, será necessário que o meu irmão se humilhe vindo me pedir o perdão. E é importante que a gente saiba que se a gente tiver com esse sentimento de orgulho e de egoísmo, eles são contrários à caridade. E o perdão é um elemento da caridade. Então a gente não vai conseguir perdoar. Mas além disso, nós temos outras atitudes, né, que podem ser bastante interessantes nesse processo. Como, por exemplo, ao invés de esperar o meu irmão pedir perdão, eu tomar a iniciativa e pedir o perdão. E se eventualmente eu precisar perdoar alguém, praticar esse perdão sem constrangimento e sem humilhação do ofensor. Né? Isso é muito importante. Às vezes a gente vai com o nosso orgulho e fala assim, eu te perdoo na frente de todo mundo, expondo a pessoa. Não, isso tem que ser feito de uma forma interna, do coração puro e aberto.
E o mais importante de todos, e talvez o mais difícil, que Jesus nos mostra e nos pede no Evangelho, que é amar o nosso inimigo, né? Porque, como Jesus mesmo diz, né, que valor tem amar aquele que nos ama? Isso é básico, né? Amar o nosso inimigo. O que não significa conviver com ele, mas desejar-lhe o bem. Bom, nós precisamos superar alguns obstáculos para que a gente possa atingir esse objetivo de perdoar. E o primeiro obstáculo a vencer é o nosso orgulho, para que nós possamos reconhecer as nossas falhas e pedir perdão. Depois, nós precisamos também nos livrar de todo e qualquer julgamento, aceitando o próximo como ele é. E, por fim, dar a ele, né, dar ao próximo o tratamento que nós gostaríamos de receber se nós tivéssemos causado algum mal a ele e necessitássemos de seu perdão. É importante lembrarmos que o espírito mais evoluído que já viveu entre nós, que é o nosso mestre amado Jesus, que foi humilhado, né, e jamais praticou nenhum ato contra o seu semelhante, ele sofreu as maiores injustiças, foi caluniado, difamado, e nem por isso se ofendeu ou se magoou. Ao contrário, ele amou a todos os seus ofensores. Com isso, eu não estou querendo, né, que nós nos comparemos ao Mestre, mas sim que nós o tenhamos como modelo e exemplo a ser seguido. E para isso, nos foi deixada a maior e a mais importante obra literária que existe até hoje, que é o nosso querido Evangelho, que estamos aqui hoje estudando. Voltando ao Evangelho, o item 14 do capítulo 10, ele nos fala: quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoar-lhe-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Com essas palavras, Jesus quer que sejamos brandos e humildes de coração, mas sem medir a nossa mansuetude. Ou seja, que nós façamos ao próximo o que desejaríamos que o Pai Celestial fizesse por nós. Porque diariamente, a todo momento, nós estamos precisando do perdão de acordo com as nossas atitudes. O item 15 traz uma reflexão sobre perdoar os inimigos. E ele nos lembra que, para isso, é necessário pedir perdão para si próprio, enquanto que perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. E, por fim, que para perdoar as ofensas é necessário mostrar-me melhor do que eu era antes. E aí a indulgência, que é tratada nos itens 16 a 18, eu diria que ela pode ser considerada o sentimento mais doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. Ser indulgente significa aceitar o outro como ele é, não julgar, não procurar enxergar os defeitos dos outros, e se o fizer, que seja apenas para ajudá-lo a corrigir, mas sem alarde. Jesus nos ensina no Evangelho que nós devemos ser severos conosco e indulgentes para com os outros. Lembremos que Jesus nos ensina que nós devemos enxergar o pequenino argueiro no nosso olho antes de perceber a trave que cega os nossos olhos. Pois o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Então, se nós enxergamos o argueiro no olho do nosso irmão, vamos tirar a primeira trave do nosso, né? E para encerrar, eu gostaria de falar sobre a providência divina. Nós devemos agradecer a Deus por estarmos aqui hoje, nesse momento, quando poderíamos estar em qualquer outro lugar, nos ocupando de coisas não tão importantes. Mas, graças à providência divina, tivemos a oportunidade de ouvir as palavras do Evangelho. Que aproveitemos, então, neste momento para pedir ao Mestre Jesus que nos ilumine e nos auxilie a fazer bom uso desse aprendizado em nossa reforma íntima, na busca do nosso aperfeiçoamento moral, tentando eliminar os nossos vícios e imperfeições e procurando colocar os interesses fraternos acima dos interesses pessoais, para que sejamos melhores a cada dia. Que assim seja.
Ô, Sibéria, você está sem som. Obrigada pela lembrança, estava mesmo. Então, mais uma vez, procurando nos acomodarmos o melhor possível em nossos lugares, serenando as nossas emoções, unindo nossos pensamentos e sentimentos, para que possamos formar uma grande luz e que nesse instante a espiritualidade presente possa usá-la em benefício de todos. Vamos vibrando por todo o nosso planeta Terra, imaginando que todo o seu contorno seja envolvido nessa luz, purificando a atmosfera e todas as águas do planeta, trazendo novas energias a todos os seus governantes, em especial ao nosso Brasil, a fim de que encontrem medidas assertivas para atravessarmos essa fase negativa em que nos encontramos, vibrando luzes, forças e equilíbrio a todos os profissionais e trabalhadores da área de saúde. Vibramos pela cura ou melhoria de todos os enfermos do corpo ou da alma, por aqueles que se encontram em leitos de dor, nos lares, nos hospitais, nas casas de saúde. Vibramos pela implantação do Evangelho em todos os lares da terra, pela espiritualização da juventude. Vibramos pelo amparo à velhice desamparada, pelas crianças órfãs e abandonadas, por todos os que dormem nas ruas sem lar, sem amizade. Vibramos pelo nosso lar, onde refazemos as nossas energias, onde estudamos a nossa doutrina e onde temos a certeza de que aqueles que conosco compartilham foram ali colocados para as oportunidades de entendimento e perdão. Vamos mentalizando que a luz de Jesus adentre pela porta principal de nosso lar, percorrendo cômodo a cômodo e ali nos deixando alegria, saúde, compreensão. Vibramos por todos os nomes que se encontram em nosso caderno virtual da Fraternidade Evangélica, por todos os nomes que queremos ajudar que estão ao nosso lado, bem como vibramos para a fluidificação das águas do recinto onde estamos, a fim de que servirão para o nosso refazimento. Finalmente, vibramos por nós mesmos, a fim de que possamos encontrar forças e equilíbrio para prosseguir no caminho da luz. Que assim seja. Ainda com os olhos fechados, respirando calma e tranquilamente, podemos sentir o nosso coração cada vez mais sereno, tranquilo, e assim, nessa paz que sentimos, podemos então ir soltando o pescoço e a nuca, relaxando os ombros, os braços,
os dedos das mãos. Com essa sensação de leveza, relaxamos agora as costas, o abdômen, os quadris. Sentimos as pernas e pés leves e soltos. Concentremos agora no nosso rosto, relaxando a testa, as sobrancelhas, o maxilar e a língua, os lábios. Estamos tão relaxados que podemos nos desprender de qualquer pensamento. E assim, com as nossas mentes livres, percebemos uma luz carregada dos melhores fluidos, entrando pelo alto de nossa cabeça, invadindo nossa corrente sanguínea, chegando até as nossas células, levando a cada uma delas o equilíbrio, a cura, a renovação. Agora, com o nosso corpo leve e relaxado, vamos nos desapegando dos medos e das tristezas. Deixemos que a energia vital invada o nosso ser em forma de luz. Estamos tão leves que podemos flutuar livremente pela sala de nossa casa, pelo ambiente em que estamos, e assim atravessar as janelas e sermos transportados para uma praia. Num dia de sol, uma leve brisa toca a nossa face. Podemos ouvir o quebrar das ondas que se misturam com os risos das crianças que brincam alegres, livremente, confraternizando com suas famílias. Felizes que estamos com todas as boas energias desse local, caminhamos pela beira do mar, sentindo o frescor das águas que tocam os nossos pés. Paramos por um instante, olhamos a imensidão do mar e nos lembramos da imensidão do amor de Deus. Nesse momento, podemos repetir mentalmente: eu sou amado Filho de Deus, eu sou luz, eu voltamos para os nossos lares e pedimos que a espiritualidade deposite em nossas águas a medicação necessária para a nossa saúde física e espiritual. E agora estamos preparados para recebermos os fluidos do passe. Muita luz. Graças a Deus e a Jesus, e que assim seja. E assim, agradecendo ao Mestre bendito por essa oportunidade, e mais uma vez colher os ensinamentos através do seu Evangelho. Vamos agradecendo a esses mensageiros divinos que conosco compartilharam e que possamos, adquirindo esse conhecimento bendito do Mestre Jesus, levar sempre em nossa caminhada a fim de distribuir a todos aqueles que conosco compartilham. Jesus nos abençoe e nos ilumine. Graças te rendemos, Senhor. Boa noite, amigos. Tudo de bom a vocês e até uma próxima oportunidade.
Noite, Boa gente. noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos, boa Boa semana. noite, muito obrigada. Bom